Olá, exploradores de mistérios. Desde que Platão mencionou a lendária cidade de Atlântida, há mais de 2000 anos, a humanidade tem sido obcecada em encontrá-la. Caçadores de tesouros, historiadores e aventureiros vasculharam todos os cantos do oceano. Mas, e se eu te disser que talvez Atlântida nunca tenha estado perdida? E se ela apenas mudou de nome? A nossa história começa em 1902, num dia como outro qualquer para um grupo de pescadores de esponjas perto da ilha grega de Santorini. Enquanto mergulhavam, seus olhos se depararam com algo inacreditável no fundo do mar. Colunas majestosas, ruas que pareciam pavimentadas e paredes decoradas com estranhos desenhos em espiral. A primeira impressão foi óbvia. Ruínas romanas, talvez. Mas havia algo que não se encaixava. O material daquelas estruturas era pedra pómez, um tipo de rocha vulcânica, e a datação revelou uma verdade chocante. Aquelas ruínas eram milhares de anos mais antigas que o Império Romano. Intrigados, arqueólogos de todo o mundo iniciaram escavações que revelariam um dos maiores segredos do Mediterrâneo. Não era um pequeno posto avançado, mas uma cidade inteira, perfeitamente preservada sob uma camada de cinzas vulcânicas. Eles a batizaram de Acrotiri. O que encontraram ali desafiava tudo o que sabiam sobre o mundo antigo. Casas de 2 andares, com sistemas de esgoto complexos e paredes internas adornadas com afrescos coloridos que retratavam cenas do cotidiano, animais exóticos e cerimônias religiosas. Era a fotografia de uma civilização incrivelmente avançada, sofisticada, que simplesmente desapareceu. Como se, em um único dia, tivesse sido apagada da história. Os cientistas hoje têm uma teoria bastante sólida para esse desaparecimento súbito. Por volta de 1600 a.C., o vulcão de Thera, no qual a ilha de Santorini se assenta, entrou em uma das erupções mais violentas da história humana. A explosão foi tão cataclísmica que destruiu o centro da ilha, fazendo com que o mar invadisse a caldeira e criasse um abismo circular. A cidade de Acrotiri foi instantaneamente soterrada, e foi desse evento real, dessa tragédia monumental, que o mito de uma grande civilização engolida pelo mar pode ter nascido. Mas a parte mais intrigante de Acrotiri não é apenas sua destruição, mas o que existia antes dela. As pinturas murais encontradas nas casas são janelas para um mundo perdido. Elas mostram navios enormes, muito maiores e mais complexos do que qualquer embarcação conhecida daquela época. E mais impressionante ainda, algumas representações parecem indicar o uso de máquinas movidas a vento, uma tecnologia que só se tornaria comum milênios depois. Como um povo da Idade do Bronze poderia ter desenvolvido tal engenharia? Alguns pesquisadores acreditam que Platão, ao escrever sobre Atlântida, não estava inventando uma fábula, mas sim recontando ecos de uma história real. Uma história que sobreviveu por gerações, transmitida oralmente por navegadores minoicos que testemunharam ou ouviram falar da grandeza e da queda de Acrotiri. As pistas não param por aí. Em anos recentes, a ciência moderna nos deu ferramentas para olhar ainda mais fundo nesse mistério. Análises de DNA realizadas em fragmentos humanos encontrados no local revelaram uma mistura surpreendente de povos, padrões genéticos de egípcios, cretenses e de várias outras ilhas do mar Egeu. Isso não era uma cidade isolada. Acrotiri era um centro cosmopolita, um império de trocas comerciais, um caldeirão de ciência e arte. O tipo exato de civilização grandiosa, cuja memória, mesmo após desaparecer, deixaria uma marca indelével no imaginário coletivo da humanidade. E o fundo do mar ainda guarda segredos. Em 2018, varreduras submarinas com tecnologia de sonar revelaram formações geométricas ainda mais profundas ao redor da caldeira do vulcão. Estruturas que parecem ser escadas, plataformas e ruas alinhadas com uma precisão quase milimétrica. Os arqueólogos cautelosos as chamam de estruturas anômalas, mas outros mais ousados preferem um nome mais poético: memória submersa. Seriam essas as fundações de uma parte ainda mais antiga da cidade, perdida nas profundezas? Se Atlântida realmente existiu,
Talvez sua verdadeira face seja essa. Não uma cidade punida pelos deuses por sua arrogância, mas uma cultura vibrante e avançada que compreendia a energia, a geometria e vivia em harmonia com o mar. Uma civilização que não foi afundada pela soberba, mas simplesmente engolida pelo poder avassalador do próprio ciclo da Terra. Um lembrete de que, por mais avançados que sejamos, ainda estamos à mercê da natureza. Hoje, uma aura de mistério ainda envolve Santorini. Mergulhadores que exploram as ruínas submersas relatam um fenômeno estranho e inexplicável. Eles dizem que há trechos específicos onde o som simplesmente desaparece. Um silêncio absoluto e profundo onde nem mesmo o som das próprias bolhas de ar pode ser ouvido. É como se a própria água prendesse a respiração para ouvir os segredos do passado, para guardar a memória da cidade perdida. E aqui está o detalhe final, a peça que conecta tudo de forma arrepiante. Quando a luz do sol atravessa a água e atinge as paredes do vulcão submerso em um ângulo específico, o reflexo na superfície cria círculos concêntricos de um azul brilhante. Anéis de água e terra. Exatamente como Platão descreveu a capital de Atlântida. Coincidência? Talvez. Ou talvez o mito não seja uma fábula moral ou um aviso. Talvez seja uma lembrança. Uma lembrança de quem fomos um dia, numa época em que o mar ainda nos chamava pelo nome. Aqui, neste canal, a curiosidade é o nosso combustível, e o universo é o único limite. Se você gostou de desvendar esse quebra-cabeça conosco, deixe seu like para nos ajudar a trazer mais histórias como essa. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para não perder nenhuma peça do que está por vir. Obrigado por assistir e até a próxima revelação.